Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre o campo elétrico. Para entender essa ideia de campo elétrico, primeiro vamos aqui lembrar o que é a força elétrica. A força elétrica é uma força que acontece entre partículas carregadas, entre corpos que têm carga elétrica. E essa força, como vocês já observaram, ela é uma força que não precisa de contato para acontecer, né? Para que ela possa agir sobre aquele corpo. Por exemplo, essa caneta aqui. Se eu quiser empurrar essa caneta, eu tenho que aplicar uma força nela aqui para mudar o estado dela, né? Para provocar um movimento aqui, certo? Agora, a força elétrica não. A força elétrica, você não tem nenhum contato ali entre aquelas partículas carregadas, né? Só pelo fato de você ter partículas carregadas, surge uma força elétrica, que pode ser de atração ou pode ser de repulsão, certo? E esse campo elétrico aqui, ele vai ser um campo que ele permeia uma região do espaço, né? Que ele age sobre uma região do espaço. E quando você coloca uma partícula nessa região, surge a força elétrica. Então, para a gente saber se existe um campo elétrico em uma região do espaço, a gente tem que colocar uma partícula carregada naquela região para saber se existe o campo elétrico. E se surgir a força elétrica, a gente sabe que o campo elétrico ele existe, tá? Então nós dizemos que existe um campo elétrico numa região quando colocamos uma carga nela e surge uma força elétrica, beleza? Então você imagina o seguinte, que eu tenho essa região aqui do espaço. E essa região, a gente tem uma carga aqui positiva, né? Nesse caso aqui, só para fins de exemplo mesmo, né? Então, aqui nesse ponto P, eu quero saber se existe um campo elétrico nesse ponto aqui. E o que eu vou fazer para descobrir isso? Eu vou colocar uma carga nesse ponto aqui, né? E se surgir uma força elétrica, eu sei que existe um campo elétrico, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui mais na frente, né? A gente tem a partícula, então eu coloquei uma carga, né? Essa carga aqui nesse ponto, e quando a gente tem duas cargas positivas, a gente sabe que existe uma força elétrica de repulsão, né? Se surgir uma força, eu sei que existe um campo elétrico, beleza? Eu posso também, por exemplo, colocar aqui uma carga negativa, certo? Uma carga negativa, a gente sabe que nesse ponto aqui, nesse caso, né? Então a gente sabe que surge uma força aqui de atração. E se surge essa força de atração, eu sei também que existe um campo elétrico aqui, tá? Então, o campo elétrico, ele está nessa região aqui. Essa carga aqui, eu chamei ela de Q maiúsculo, a gente tem um nome para ela, que é a carga geradora, é a carga que gera o campo elétrico, certo? E essas cargas aqui que eu coloquei são as nossas cargas de prova. Por que carga de prova? Porque com ela a gente vai verificar se existe um campo elétrico, né? A gente está provando se existe um campo elétrico naquele espaço ou não. E quando que existe o campo elétrico? Quando surge uma força elétrica, tá? Então é isso. A gente também pode calcular o módulo do campo elétrico. E para a gente calcular o módulo do campo elétrico, a gente usa a seguinte equação. Aqui, ó. O campo elétrico, né? O módulo do campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Então, de uma forma geral, né, numa síntese, o campo elétrico ele mede a influência, né, de uma força sobre uma carga elétrica, né? Se você tiver uma força que tem uma intensidade maior, você vai ter um campo elétrico maior, né? Você vai ter mais influência sobre aquela carga, né? Então, ele mede a força sobre uma carga, beleza? Então, o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Só uma observação aqui que é importante, que esse Qzinho é a nossa carga de prova, não é a nossa carga geradora, beleza? Então, pessoal, um detalhe importante aqui, né? Que a gente vai usar aqui o módulo, certo? O módulo dessa carga de prova. Então, eu vou colocar o módulo. Então, o E é o nosso campo elétrico, o F a força elétrica e o Q é a carga de prova. A unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Uma unidade de força dividido por uma unidade de carga. A força é em Newton e a carga é em Coulomb. Unidade do campo elétrico, Newton por Coulomb. Certinho? Então aqui, a gente também pode ter o campo elétrico, né, que é gerado por uma carga pontual.
que é uma carga pontual, professor? É uma carga que você pode expressar as dimensões, uma carga muito pequena. Então, a gente tem essa carga Q maiúscula aqui, que é a nossa carga geradora, certo? Essa daqui vai ser a nossa carga que gera o campo elétrico, beleza? E eu quero saber qual que é o campo elétrico em um ponto P aqui. Uma coisa importante também que a gente tem que saber aqui, que é o seguinte, que para existir o campo elétrico, eu não tenho que ter uma força elétrica, né? Essa carga aqui geradora, ela gera um campo elétrico por si só, né? Aquele fato de eu colocar uma carga de prova aqui perto é só para eu saber se o campo elétrico existe ou não. Mas independente da força elétrica, esse campo elétrico ele existe aqui, tá? Nessa região. Então, por exemplo, eu quero saber a intensidade do campo elétrico nesse ponto P aqui. E esse ponto P, ele está a uma distância D aqui da nossa carga geradora, tá? Então, a intensidade do campo elétrico dessa carga pontiforme, né, dessa carga geradora aqui, ele é dado por o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes, aqui a gente tem um módulo, o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado, certo? Essa distância entre a carga geradora e o ponto P. E eu poderia calcular o campo elétrico aqui para qualquer ponto, né? Eu poderia calcular ele aqui, 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 qualquer ponto, certo? Eu só tenho que saber a distância entre a carga geradora e o ponto que eu quero calcular e também o módulo da nossa carga geradora, beleza? Outra observação aqui é que, como esse campo elétrico ele depende aqui da distância ao quadrado, né? Ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado, então quanto mais próximo da carga geradora, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Quanto mais longe, menor vai ser a intensidade, tá? Então, esse nosso E aqui é o nosso campo elétrico, o K é a constante eletrostática, aqui a gente tem o módulo da carga geradora, e o Dzinho é a nossa distância, tá? Nesse caso aqui, a distância ao quadrado. Então, se eu quero saber o módulo do campo elétrico de uma carga pontual, eu posso usar essa expressão aqui, tá? Aqui eu só queria mostrar para vocês como a gente pode chegar nessa equação aqui, né? Talvez pode ser interessante para alguém, mas a gente viu lá na primeira folha que o campo elétrico ele é dado pela força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Lá das aulas passadas, sobre força elétrica, a gente sabe calcular o módulo da força elétrica, que é a lei de Coulomb, certo? Então aqui, ó, o campo elétrico vai ser igual. No lugar do F, eu vou colocar a lei de Coulomb, né, que é o módulo da força elétrica. Essa força elétrica aqui, a gente sabe que é a constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora vezes o módulo da carga de prova dividido pela distância ao quadrado, né? Lá em outras aulas eu usei carga 1 e carga 2, mas é a mesma coisa, viu? São duas cargas que estão participando daquela interação, né? Isso aqui dividido por quê? Que é o que estava aqui embaixo, certo? Então, no lugar da força elétrica, eu coloquei essa expressão aqui que a gente usa para calcular o módulo do campo elétrico. Então, aqui a gente tem uma divisão, né? A gente tem aqui uma divisão de frações, né? Essa aqui é uma fração, então a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso aqui é uma regrinha lá da divisão de frações. A primeira fração é essa daqui que está em cima, né? Então, vai ser K0 vezes o módulo da carga geradora vezes o módulo da carga de prova dividido pela distância ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa primeira fração. E o inverso da segunda. O inverso da segunda fica 1 sobre Q, né? Você pode considerar que tem um 1 aqui embaixo do Q, né? Q sobre 1. O inverso da segunda fração fica 1 sobre Q. Desculpa, aqui é o módulo, tá? O módulo da carga de prova. Então, aqui a gente tem carga de prova em cima e carga de prova embaixo. Eu posso simplificar isso aqui, ó, né? Então, isso aqui, a nossa expressão fica o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado, certo? Essa é a forma que a gente chega nessa equação aqui, beleza? Bom, gente, nós também temos as linhas de força do campo elétrico, né?
Essas linhas de força do campo elétrico, elas são algo imaginário, né? Algo que a gente desenha, né? Para que a gente consiga determinar a direção e o sentido do campo elétrico. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, então ele tem módulo, direção e sentido, tá? Então a gente diz o seguinte, que em qualquer ponto da linha de força pode-se desenhar um vetor campo elétrico tangenciando a linha de força, e no mesmo sentido dela. Então aqui, por exemplo, numa carga positiva, as linhas de força de uma carga positiva, elas sempre apontam para fora, né? Então aqui nessa carga positiva a gente tem as linhas de força aqui do campo elétrico apontando para fora, né? Como vocês podem ver aqui, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente tem essa direção aqui que a gente chama de radial, né? Uma direção radial é sempre uma direção assim que está... se você pegar esse ponto aqui, ela está para fora, né? Se você pegar esse ponto aqui, ela está para fora. Ou para dentro também, né? Mas é uma direção que é reta, né? Se você pegar um ponto aqui, ela é reta a esse ponto aqui, tá? Então, é que a gente chama de uma direção radial, né? Mas, enfim, o campo elétrico, nesse caso aqui, ele vai ter a mesma direção e sentido dessas linhas de força, né? Então, a gente diz que o campo elétrico de uma carga positiva aqui, ele está apontando para fora, certo? Nessas direções aqui, né? Então, o campo elétrico criado por uma carga pontual positiva é divergente. Como assim divergente, professor? Conforme você vai afastando, essas linhas elas vão se separando, elas vão divergindo, né? Elas estão mais pertinho assim. Deixa eu pegar aqui. Elas estão mais pertinhas assim, ó. E conforme você vai passando, conforme você vai distanciando aqui, ó, elas vão divergindo, elas vão ficando cada vez mais afastadas, certo? Então, esse campo aqui a gente diz que é divergente. O campo é o campo elétrico de uma carga positiva, tá bom? E a gente também tem o campo elétrico de uma carga negativa, certo? Nesse caso aqui, a direção é a mesma, né? A direção radial, né? Essa palavra talvez seja um pouco estranha, mas é só... Se você pegar um ponto aqui, é uma linha reta, né? Se você pegar um ponto aqui, é uma linha reta. Se pegasse um ponto aqui, seria também uma linha reta, tá? Isso é uma direção radial, que sempre aponta... quando você olha para frente, né? Tá naquela direção que seus olhos apontam. Então, aqui, no caso de uma carga negativa, o campo elétrico aqui, ele está entrando na carga, né? Ele está entrando nela. Você pode ver a setinha aqui que as linhas de força estão entrando aqui na carga. Na carga positiva, o campo elétrico está saindo, né? E na carga negativa, ele está entrando, beleza? Então, o campo elétrico criado por uma carga pontual negativa é convergente. Como assim convergente, professor? Ele converge aqui na carga, né? Ele converge na partícula. Isso quer dizer que ele se encontra aqui na partícula, né? Ele está entrando, está se encontrando aqui, certo? Isso que quer dizer convergente, beleza? E a gente também pode combinar, né? A gente pode combinar as linhas de força de duas cargas. Primeiro, vamos ver aqui as linhas de força de cargas opostas, né? As linhas de força de cargas opostas. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma carga positiva e uma carga negativa, a gente viu que as linhas de força de uma carga positiva, elas saem. E numa carga negativa, elas entram. Então, as linhas de força vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa, certo? Saem da carga positiva e entram na carga negativa, como vocês podem ver aqui. E eu falei para vocês que o vetor campo elétrico, né, que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ele vai ser tangente às linhas de força e no mesmo sentido delas, né? A direção é tangente, o mesmo sentido. Como assim tangente, professor? Essa palavra tangente, né, ela vem lá das retas tangentes da matemática, que quer dizer que uma reta tangente, ela toca uma curva em um só ponto. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse saber qual que é a direção do campo elétrico nesse ponto aqui, ó, é só eu desenhar uma reta tangente, né? Eu desenho uma reta tangente aqui, faço uma reta aqui, né? E o campo elétrico aqui, ele tá nessa direção aqui, beleza? Se eu quisesse saber a direção do campo elétrico aqui, por exemplo, é só eu desenhar uma reta tangente aqui, né? E o campo elétrico estaria nessa direção aqui, o vetor campo elétrico, tá? Então, uma reta tangente é uma reta que toca uma curva em um ponto, né? Então, a gente tem aqui as linhas de força de cargas opostas. A gente também pode desenhar as linhas de força quando a gente tem cargas de mesmo sinal, tá?
cargas iguais. Então, por exemplo, aqui no caso das cargas positivas, a gente sabe que nas cargas positivas, as linhas de força saem dela, né? Elas estão saindo. Então, quando a gente tem duas cargas positivas, essas linhas de força, elas se repelem, né? Você tem uma linha de força aqui que está saindo, e quando chega aqui perto uma da outra, elas aqui, nesse caso aqui, elas estão subindo, né? E nesse caso aqui, elas estão descendo para não se encontrar, né? Elas se curvam aqui. E elas não se encontram, viu, pessoal? Essas linhas de força aqui, elas se repelem de modo que elas não se encontram. Aqui é um desenho que representa essas linhas de forças mesmo, né? Mas se você colocar no Google lá, linha de forças do campo elétrico, você vai encontrar um desenho muito parecido com esse, né? Um pouco mais simétrico aqui, né? Porque é feito ali num programa de computador, tá? Mas basicamente é isso. Então, gente, vamos ver um exemplo aqui, como que a gente pode utilizar esse conhecimento de campo elétrico. Então, nosso primeiro exemplo aqui fala o seguinte, sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,8 newtons. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Então, ele quer saber a intensidade do campo elétrico, o valor dela, certo? E ele deu para a gente a força, né? A força que atua sobre essa carga, e deu para a gente também o valor da carga de prova, né? A gente viu que nesse caso aqui a gente pode usar essa equação, né? O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Então aqui substituímos os valores, né? A gente tem a nossa equação aqui. O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Então aqui, o valor da força que ele deu para a gente, a força vale 0,8 newtons, a carga de prova 2 vezes 10 a menos 6, certo? Vou transformar esse 0,8 em notação científica, né? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 1. Então aqui ficou 8 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, beleza? Então aqui eu vou dividir o 8 por 2, que vai dar 4. E aqui eu tenho uma divisão de potências de base 10. Então eu conservo a base que é 10 e subtraio os expoentes. Então aqui fica menos 1 menos 6. Vai ficar menos 1 mais 6, que é 5, certo? Então aqui vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. E aqui vai ficar 10 elevado a 5, certo? Então a intensidade do campo elétrico é igual a 4 vezes 10 elevado a 5. E a unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Beleza? Para a gente terminar aqui, vamos calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme, né? Então aqui fala o seguinte, uma carga elétrica pontiforme Q igual a 8 nanocoulombs é colocada no vácuo. Sabe-se que a constante eletrostática, né? A gente tem esse valor ali, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9. A unidade dela é Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Considerando a imagem, determine a intensidade do campo elétrico no ponto A, né? Então a gente tem aqui essa carga aqui ela gera um campo elétrico, que é a carga geradora, e a gente quer saber o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico nesse ponto A aqui, tá? Esse ponto A está a 4 centímetros da carga geradora. Então esse aqui é o campo elétrico de uma carga pontiforme. E para calcular a intensidade dela, a gente usa essa equação aqui, né? A intensidade dele do campo elétrico. Então, isso aqui vai ser a intensidade do campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes... Aqui faltou o módulo, né? O módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, aqui substituímos os valores. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9. A carga geradora vale 8 nanocoulombs, né? Esse nano aqui é um submúltiplo do coulomb, que é a mesma coisa que você colocar um 10 a menos 9, fica 8 vezes 10 a menos 9 aqui em cima. E a distância é 4 centímetros. Transformando para metros, 4 centímetros fica 4 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é ao quadrado, certo? Distância ao quadrado. Fazendo a continha, fica 9 vezes 8, isso aqui dá 72. E aqui eu tenho a multiplicação de potência de base 10, eu conservo a base 10 e somo os expoentes. Então vai ficar 9 mais menos 9, né? Mais com menos dá mais, aqui dá menos, né? Desculpa. Então fica 9 menos 9, que dá 0. Então vai ficar 72 vezes 10 elevado a 0.
Aqui ficou 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado, eu faço separado isso aqui, né? 4 ao quadrado dá 16 e 10 a menos 2 ao quadrado, né? Aqui nesse caso, eu conservo a base 10, é uma regrinha, e multiplico os expoentes. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, que dá menos 4 aqui, certo? 72 dividido por 16 dá 4,5. E aqui eu tenho uma divisão de potência de base 10. Então, eu conservo a base que é 10 e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 0 menos 4. Menos com menos dá mais, fica 0 mais 4. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 4. Então, a intensidade do campo elétrico nesse ponto A aqui, vai ser 4,5 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb, certo? Essa é a nossa intensidade do campo elétrico no ponto A, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.